Olá, turminha! Hoje na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre números com 4 algarismos, ou seja, números que vai até a unidade de milhar. Então nós representamos aqui o número 1356 no quadro de valor. Esse quadro de valor tem a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Então, como é que a gente representa esse número usando o nosso material dourado? Estamos aqui utilizando 6 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, equivale a 6 unidades, não é? Então, se a gente for decompor esse número conforme o quadro de valor, esse aqui, então, equivale a 6 unidades. Eu fiz também o outro instrumento utilizado, que é o ábaco. Se eu vou representar este número aqui, 1356, eu vou começar daqui também, das unidades, ou seja, da direita para a esquerda. Aqui nós podemos observar a unidade, as dezenas, as centenas e o milhar. Então, vamos lá representar as unidades. Eu pego, então, as seis argolinhas, vamos colocar uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Não são 6 unidades? Sim, então 6 unidades. Então, vamos para a casa das dezenas. No material dourado, então, eu tenho 5 dezenas. Ou seja, no quadro de valor, eu tenho 5 barras dessa, que equivale a 50 unidades. Então, vamos representá-lo aqui. Quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 dezenas. E quantas unidades? Cada dezena dessa tem 10. Então, eu tenho 50 unidades. Então, vamos para o ábaco, para o outro instrumento aqui, que é esse. Vamos, então, agora para a casa das dezenas. 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas. Então, eu já representei aqui. Vamos, então, para as centenas. Quando eu digo que eu tenho 3 embaixo do C, eu digo que eu tenho 3 centenas. 3 centenas equivale a 30 dezenas, ou seja, 30 barrinhas dessa aqui. E nas centenas eu tenho 3 barras, 3, como que é o nome desse? Isso quer dizer, então, que eu tenho 3 placas dessas, porque cada placa dessa equivale a 100 cubinhos, 100 unidades. Então, eu tenho 3 centenas, 3 placas, ou eu tenho 30 barrinhas dessa, ou eu tenho 300 unidades, ou seja, 300 cubinhos desse pequenininho aqui. Agora, então, vamos representar o 3, a posição dele aqui está nas centenas. Então, vamos colocar 1 argolinha, 2 argolinhas, 3 argolinhas. Agora, então, nós chegamos na unidade de milhar, porque o número não é de 4 algarismos, ó, 1 algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos, 4 algarismos. Então, agora eu vou representar o milhar. Então, eu tenho 1 unidade de milhar. Ou eu tenho quantas? 10 centenas.
dezenas, ou seja, eu tenho 10 placas dessas, que equivale a 1 milhar, que seria, então, um cubão. Ou então eu tenho quantas dezenas? Eu tenho 100 dezenas, tá? 100. Ou então, eu tenho 6 dezenas, né? 100 dezenas, que são 6 barrinhas. Ou então eu tenho 1000 unidades, 1000 cubinhos daqueles. Então, essa é a representação do número relacionado ao quadro de valor. Agora, então, vamos representar o último dos algarismos aqui no nosso ábaco. Então, eu vou colocar nessa haste aqui o quê? Uma argolinha, que é o equivalente ao número 1, que está no milhar, unidade de milhar. Então, olha aqui a representação desse número aqui do quadro de valor, aqui e aqui no ábaco. 6 dezenas, 6 unidades, 5 dezenas, 3 centenas e 1 milhar.